Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido, amado e soberano, para a honra e a glória do Teu santo nome, eis-nos aqui. Gostaríamos, Senhor, de Te agradecer por mais essa maravilhosa e rica oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui, para a honra e a glória do Seu santo, saudoso, honroso, glorioso e preciosíssimo nome, trazendo assim a Sua palavra, Senhor, para Seu povo. Aqueles que verdadeiramente, Senhor, como os 144.000 escolhidos, estão espalhados sobre os 4 cantos deste mundo e desta nação brasileira, Pai. Com os ouvidos, aleluia, Senhor, e o seu entendimento, e os seus entendimentos abertos, para mais uma vez ouvir, aprender e buscar o verdadeiro conhecimento da Tua santa palavra. Acontecimento estes, Pai, que estão enquadrados na Tua palavra santa e também ao redor, onde se conta assim a história da nossa humanidade, a história da sociedade, Senhor, porque tudo isto envolve a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez continue com a Sua mão estendida sobre nós, nos ajudando, Senhor, a falar de mais um assunto tão polêmico e tão chocante, Senhor, para aqueles que não têm entendimento. Toda honra e glória, Senhor, continue sendo dado somente para Ti. E que mais uma vez assim, Senhor, o Senhor nos auxilie a falarmos de mais um assunto complicado para muitos. Mas na realidade, Senhor, para Ti não há nada impossível. Porém, no meio desta diplomacia, politicamente falando de assuntos, aleluias, que vem assim já de uma história, aleluias, enquadrada na Tua santa palavra. E nessa diplomacia falamos porque, Senhor, aqueles que eram para falar são proibidos de falar. Porque infelizmente, Senhor, aleluia, infelizmente, a Tua palavra se cumpre fielmente quando o apóstolo São João falava, Senhor, assim, da grande prostituta e de outras prostitutas que assim tinham o mesmo emblema, a mesma placa da grande prostituta, que são as instituições. E hoje aqui, Senhor, independente de instituições, falamos mais uma vez da Tua santa palavra, para que muitos a partir de hoje, aleluia, deste país maravilhoso chamado Brasil, que significa país das águas, país de muitos povos, possam assim mais uma vez ouvirem e entenderem a Tua santíssima palavra. Aleluia, no nome santo do Senhor, Rei e adorado Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez, Te amamos, Te agradecemos e pedimos assim a Tua santa direção. Aleluia.
mais uma vez, daqui para frente, na realização de mais esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós gostaríamos de saudar a amada Igreja de Cristo, independente das quatro paredes do templo, feito pelas mãos dos homens, na saudosa, honrosa, gloriosa e preciosíssima paz do nosso Senhor, Rei e adorado Salvador Jesus Cristo. Nossos queridos e amados irmãos, hoje aqui nesta tarde, nós gostaríamos de falar para vocês de mais um assunto bombástico para a honra e a glória do nome do Senhor. E este assunto, amados, é falando para vocês, mais uma vez, e agora de uma forma mais profunda e justamente avançada, sobre um livro aqui na visão e no ponto de vista do nosso irmão Raimundo Ferreira de Oliveira. E este livro ele fala sobre as seitas e heresias, um sinal dos tempos. Na leitura deste livro, nesses últimos 4 anos, para nós este livro é um livro de extrema importância. Esse livro aí cedido pelo nosso irmão Laelson Ferreira da Silva, da Assembleia de Deus. Gostaria de mais uma vez, meu amado, te agradecer por essa confiança e consideração em Cristo de nos ceder aí esse livro tão maravilhoso e que não tem só ensinado a mim, mas a muitos do Senhor, servos do Senhor, que são bem-aventurados por estudarem e lerem aquilo que nos disciplina e nos conduz à luz da palavra de Deus. E aqui no índice deste livro, na introdução, gostaria de deixar aqui para vocês, o que a introdução fala das seitas que vamos falar a partir deste capítulo e deste dia sobre este livro. Aqui no seu índice, nós vamos falar sobre o catolicismo romano, o espiritismo, o adventismo do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, o mormonismo, o evolucionismo, o neomodernismo teológico, a congregação cristã no Brasil, só Jesus, o teosofismo, o comunismo marxista, o racionalismo cristão, a maçonaria, outras seitas e ismos modernos. Aleluia.
Para a glória de Deus, amados, nós vamos aqui começar, para a glória de Deus, deixando aqui claro para vocês no índice das abreviaturas usadas neste livro, que estão ligados ao Velho Testamento. E o índice de abreviaturas usadas neste livro da Palavra de Deus estão incluídas o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Na página seguinte, para honra e glória do nome do Senhor, que é a página de número 7, temos aqui, vamos mostrar aí também para vocês, sobre Babel, fonte de inspiração das seitas falsas e heresias em todos os tempos. Sabemos, né, amados, que o primeiro grande falso líder e primeiro grande condutor das heresias no mundo foi o monarca, né, chamado aí de Nimrod, criador dessa grande fonte de inspiração que foi a Torre de Babel. Vamos agora aqui na página de número 9 do livro, falando aqui das seitas e heresias. E vamos ler aqui na introdução deste livro, para a honra e glória no nome do Senhor, que diz aqui: Introdução. Heresia deriva da palavra grega hairesis e significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, por efeito de semântica. Do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias, ou as ideias de outrem, em matéria de religião,
Em resumo, é o abandono da verdade. O termo haireses aparece no original em Atos 5, 17, 15, 5, 24, 5, 26, 5, 28, 22. Por sua vez, heresia aparece em Atos 24, 11, 1 Coríntios 11, 9, Gálatas 5, 20 e 2 Pedro 2, 1. O estudo da heresiologia é importante, sobretudo pelo fato de os ensinos heréticos e o surgimento das seitas falsas serem parte da escatologia, isto é, ser um dos sinais dos tempos sobre os quais falaram Jesus e seus apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos 2 primeiros versículos do capítulo 4 da sua primeira epístola a Timóteo, escreve: Mas o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O apóstolo Pedro escreve também: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro 2, 1, 3. Uma seita é identificada, em geral, por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes assuntos. Primeiro, sobre a Bíblia Sagrada. Segundo, sobre a pessoa de Deus. Terceiro, sobre a queda do homem e o pecado. Quarto, sobre a pessoa e a obra de Cristo. Quinto, sobre a salvação e sobre o porvir. Se o que uma seita ensina sobre estes assuntos não se coaduna com as Escrituras, podemos estar certos de que estamos diante de uma seita herética. Entre as muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo, hoje destacam-se as seguintes. Primeiro, a ação diabólica no mundo. 2 Coríntios 4:4. Segundo, a ação diabólica contra a igreja. Mateus 13:25. A ação diabólica contra a palavra de Deus. Mateus 13:19. O descuido da igreja em pregar o evangelho completo. Mateus 13:25. A falsa hermenêutica. 2 Pedro 3:16. A falta de conhecimento da verdade bíblica. 1 Timóteo 2:4. A falta de maturidade espiritual. Efésios 4:14. Esperamos, pois, que a leitura deste livro possa, de alguma forma, ajudar aqueles que estão à procura da verdade libertadora, Jesus Cristo. João 8:38. Para a glória de Deus, aqui agora na página 13, nós vamos agora começar a falar de uma seita
muito influente no nosso país e no mundo em geral, que é a Igreja Católica. O catolicismo romano. Para a glória de Deus, melhor assim dizendo. Até bem pouco tempo, os melhores livros escritos sobre seitas e heresias não incluíam a Igreja Católica Romana no seu esquema de estudos. Talvez devido ao fato de grande parte deles terem sido escritos em países onde essa igreja não exercia suficiente influência para ser notada como tal. Não é esse o caso no Brasil, onde a grande maioria dos membros de nossas igrejas, teoricamente, vieram do catolicismo romano, já que essa igreja é majoritária, pelo menos nominalmente, em nossa pátria desde o seu descobrimento em 1500. Resumo histórico do catolicismo. A Igreja Católica menciona o ano 33 depois de Cristo como a data da sua fundação. Isto vem do fato de que toda a ramificação do cristianismo costuma ligar a sua origem à igreja fundada por Jesus Cristo. Porém, quanto ao desenvolvimento da organização eclesiástica e doutrinária da Igreja Romana, é muito difícil fixar com exatidão a data de sua fundação, porque o seu afastamento das doutrinas bíblicas deu-se paulatinamente. 1 Começo da degeneração. Durante os primeiros 3 séculos da era cristã, a perseguição à igreja verdadeira ajudou a manter a sua pureza, preservando-a de líderes maus e ambiciosos. Nessa época, ser cristão significava um grande desafio, e aqueles que fielmente seguiam a Cristo sabiam que tinham suas cabeças a prêmio, pois eram rejeitados e perseguidos pelos poderosos. Só os realmente salvos se dispunham a pagar esse preço. Graças à tenacidade e coragem dos pais da igreja, graças à tenacidade e coragem dos pais da igreja e dos famosos apologistas cristãos, o combate da igreja às heresias que surgiram nessa época resultou numa grande expressão mais clara da teologia cristã. Quando os imperadores propuseram-se a exterminar a igreja cristã, só os que estavam dispostos a renunciar o paganismo e a sofrer o martírio declaravam sua fé em Deus. Logo no início do século IV, Constantino ascendeu ao posto de imperador. Isso parecia ser o triunfo final do cristianismo, mas, na realidade, produziu resultados desastrosos dentro da igreja. Em 312, Constantino apoiou o cristianismo e o fez religião oficial do Império Romano, proclamando a si mesmo benfeitor do cristianismo. Achou-se no direito de convocar um concílio em Niceia para resolver certos problemas doutrinários gerados por determinados segmentos da igreja. Nesse concílio foi estabelecido o chamado Credo dos Apóstolos. Perdão. 2. Causa da decadência da igreja. A decadência doutrinária, moral e espiritual da igreja começou quando milhares de pessoas foram por ela batizadas e recebidas como membros, sem terem experimentado uma real conversão bíblica. Verdadeiros pagãos introduziram-se no seio da igreja, trazendo consigo os seus deuses, que,
segundo eles, eram o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Nesse tempo, homens ambiciosos e sem o temor de Deus começaram a buscar cargos na igreja como meio de obter influência social e política, ou para gozar dos privilégios e do sustento que o Estado garantia a tantos quantos fizessem parte do clero. Deste modo, o formalismo e as crenças pagãs iam se infiltrando na igreja até o nível de paganizá-la completamente. 3. Raízes do papado e da mariolatria. Desde o ano 200 a.C. até o ano 276 da nossa era, os imperadores romanos haviam ocupado o posto e o título de sumo pontífice da ordem babilônica. Depois que o imperador Graciano se negara a liderar essa religião não cristã, Damaso, bispo da igreja cristã em Roma, foi nomeado para esse cargo no ano 378. Uniram-se assim, numa só pessoa, todas as funções de um sumo sacerdote apóstata com os poderes de um bispo cristão. Imediatamente depois deste acontecimento, começou-se a promover a adoração a Maria como a rainha do céu e a mãe de Deus. Daí procederam todos os absurdos romanistas quanto à humilde pessoa de Maria, a mãe do Salvador. Enquanto se desenvolvia a adoração a Maria, os cultos da igreja de Roma perdiam cada vez mais os elementos espirituais e a perfeita compreensão das funções sobrenaturais da graça de Deus. Formas pagãs como a ênfase sobre o mistério e a magia influenciaram essa igreja. O sacerdote, o altar, a missa e as imagens de escultura assumiram papel de preponderância no culto. A autoridade era centralizada numa igreja dita infalível e não na vontade de Deus, conforme expressada pela sua palavra. 4. O cisma entre o Oriente e o Ocidente. O cisma entre o Oriente e o Ocidente logo se tornou evidente. O rompimento final aconteceu em 1054, com a Igreja Ocidental, ou Romana, sediada em Roma, então capital do Império, por parte da Igreja Oriental, ou Ortodoxa, que assim se separou da Igreja Romana, ficando sediada em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. A Igreja Oriental guardou a primácia sobre os patriarcados de Jerusalém, Antioquia e Alexandria. Desde aí, a Igreja Romana, nitidamente desviada dos princípios ensinados por Jesus no seu Evangelho, esteve como um barco à deriva, sem saber onde aportar, até que veio a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Foi mais um cisma na já combalida Igreja Romana. 2. Paganização da Igreja Romana. Note a seguir o processo da gradual paganização da Igreja Católica Romana, desde que ela começou a abandonar a simplicidade do Evangelho de Cristo até os nossos dias. Século.
de 2. Ano 33 a 196. Dogma ou cerimônia. Nesse período da história, a Igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. 2. Ano 197. Zeferino, bispo de Roma, começa um movimento herético contra a divindade de Cristo. Século III. Ano 217. Calixto se torna bispo de Roma, pondo-se à frente da propaganda herética e levando a Igreja de Roma para mais longe do caminho de Cristo. Século III, ano 270. Origem da vida monástica no Egito, por Santo Antônio. 4. Século IV, ano 370. Culto dos santos professando por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Primeiros indícios do turíbulo incensário. Paramentos e altares nas igrejas. Usos esses introduzidos pela influência dos pagãos convertidos. Século IV, ano 400. Orações pelos mortos e sinal da cruz feito no ar. Século V, ano 431. Maria é proclamada a Mãe de Deus. Século VI, ano 593. O dogma do purgatório começa a ser ensinado. Século VI. Século VI, ano 600. O latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas. Século VII, ano 609. Começo histórico do papado. Século VIII, ano 758. A confissão auricular é introduzida na Igreja por religiosos do Oriente. Século VIII, ano 789. Início do culto das imagens e das relíquias. Ano 9. Século IX, ano 819. A festa da Assunção de Maria é observada pela primeira vez. Século IX, ano 880. Canonização dos santos. Século X, ano 998. Estabelecimento do dia de finados. Século X, ano 998. Quaresma. Século X, ano 1000. Cânon da missa. Século XI, ano 1074. Proíbe-se o casamento para os sacerdotes.
século XI, ano 1075. Os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente cada um de sua esposa. Século XI, ano 1095. Indulgências plenárias. Século XI, ano 1100. Introduzem-se na igreja o pagamento da missa e o culto dos anjos. Século XII, ano 1115. A confissão é transformada em artigo de fé. Século XII, ano 1125. Entre os cônegos de Leão aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. Século XII, ano 1160. Estabelecido os 7 sacramentos. Século XII, ano 1186. O Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Século XII, ano 1190. Estabelecida a venda de indulgências. Século XII, ano 1200. Uso do rosário por São Domingos, chefe da Inquisição. Século XIII, ano 1215. A transubstanciação é transformada em artigo de fé. Século XIII, ano 1220. Adoração à hóstia. Século XIII, ano 1226. Introduz-se a elevação da hóstia. Século XIII, ano 1229. Proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Século XIII, ano 1264. Festa do Sagrado Coração. Século XIV, ano 1303. A Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira e somente nela o homem pode encontrar a salvação. Século XIV, ano 1311. Procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria. Século XV, ano 1414. Definição da comunhão com o seu elemento, a hóstia. O uso do cálice fica restrito ao sacerdote. Século XIV, ano 1439. Os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigo de fé. Século XVI, ano 1546. Conferida à tradição autoridade igual à da Bíblia. Século XVI, ano 1562. Declara-se que a missa é oferta propiciatória e confirma-se o culto aos santos. Século XVI, ano 1573. Estabelecida a
canonicidade dos livros apócrifos. Século XIX, ano 1854. Definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Século XIX, ano 1864. Declaração da autoridade temporal do Papa. Século XIX, 1870. Declaração da infabilidade papal. Século XX, ano 1950. A Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. Vale salientar que alguns dos dados aqui registrados são apenas aproximados, pois muitas e muitas vezes as doutrinas eram discutidas, algumas durante séculos, antes de serem finalmente aceitas e promulgadas como artigos de fé ou dogmas. Um exemplo disto é o dogma do purgatório introduzido na Igreja Romana em 593, mas só declarado artigo de fé no ano de 1439. 3. É Pedro o fundamento da Igreja? A Igreja Católica Romana considera o apóstolo Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua Igreja. Para fundamentar esse ensino, apela principalmente para a passagem de Mateus 16, 16, 19. É Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Dessa passagem, a Igreja Romana deriva o seguinte raciocínio. A. Pedro é a rocha sobre a qual a Igreja está edificada. B. A Pedro foi dado o poder das chaves. Portanto, só ele detém o poder de abrir a porta do reino dos céus. C. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. D. Toda a autoridade foi conferida a Pedro até nossos dias, através da linhagem de bispos e papas, todos os vigários de Cristo na terra. 3 de 1. Uma interpretação absurda. Partindo deste raciocínio, o padre Miguel Maria Giambelli põe o versículo 19 de Mateus 16 nos lábios de Jesus, da seguinte maneira: Nesta minha igreja, que é o reino dos céus aqui na terra, eu te darei também a plenitude dos poderes executivos, legislativos e judiciários, de tal maneira que qualquer coisa que tu decretares, eu
a ratificarei lá no céu, porque tu agirás em meu nome e com a minha autoridade. A Igreja Católica e os Protestantes, página 68. Numa simples comparação entre a teologia vaticana e a Bíblia, a respeito do apóstolo Pedro e a sua atuação no seio da Igreja nascente, descobre-se quão absurda é a interpretação romanista a respeito da pessoa e ministério desse apóstolo do Senhor, mesmo numa despretensiosa análise do assunto. Conclui-se que, primeiro, Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo nascente a posição e as funções que a teologia católico-romana procura atribuir-lhe. O substantivo feminino, Petra, designa do grego uma rocha grande e firme. Já o substantivo masculino, Petros, é aplicado geralmente a pequenos blocos rochosos, móveis, bem como as pedras pequenas, tais como a pedra de arremesso. Pedro é Petros, bloco rochoso e móvel, e não Petra, rocha grande e firme. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevaleceriam, não poderia repousar sobre Pedro. 2. De acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Daniel capítulo 2, versículo 34. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, 20. Nestes versículos, pedra se refere a Cristo e não a Pedro. Diz o apóstolo Pedro: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Atos 4, 11, Mateus 12, 10 e 11. Se desejar, leia ainda Romanos 2, 20, 9, 33, 1 Coríntios 10, 4 e 1 Pedro 2, 4. O testemunho dos pais da Igreja. Dos 84 pais da Igreja Antiga, só 16 creem que o Senhor se referia a Pedro quando disse: esta pedra. Dos outros pais da Igreja, uns dizem que esta expressão se refere à pessoa de Cristo mesmo. Outros, à confissão que Pedro acabara de fazer. E outros, ainda, a todos os apóstolos. Portanto, se apelarmos para os pais da Igreja dos primeiros 4 séculos, as pretensões da Igreja Romana com referência a Pedro redundam em sofismas. Só a partir do século IV foi que se começou a falar a respeito da possibilidade de Pedro ser a pedra fundamental da Igreja. E isto estava intimamente relacionado com a pretensão exclusivista do bispo de Roma. À luz das palavras do próprio apóstolo Pedro, Cristo é a pedra, rocha grande e firme, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
1 Pedro 2:4. Todos os crentes são Petros, blocos rochosos e móveis. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. 4. O alegado primado de Pedro. Da interpretação doutrinária que a Igreja Católica Romana faz de Mateus 16, 16, 19, deriva outro grande erro. O ensino de que Jesus fez de Pedro o príncipe dos apóstolos, pelo que veio a se tornar o primeiro bispo de Roma, do qual os papas, no decorrer dos séculos, são legítimos sucessores. Esteve Pedro em Roma alguma vez? Há uma opinião sobre uma remota possibilidade de que Pedro tenha estado em Roma? Oscar Cullmann, teólogo alemão, escreve: a primeira carta de Pedro alude em sua saudação final, 5:13, à estada de Pedro em Roma. Ao falar de Babilônia como lugar da comunidade que envia saudações, pois que a opinião mais provável é que a Babilônia designa Roma. Também Lietzmann, em sua obra Petrus and Paulus em Rome, Pedro e Paulo em Roma, assim se expressa sobre o assunto. Mais importante, porém, é a debatida afirmação de que Pedro, no discurso de sua atividade missionária, tenha chegado a Roma e aí morrido como mártir. Visto que esta questão está intimamente relacionada com a pretensão romana ao primado. Frequentemente a polêmica confessional inclui na discussão. A resposta a ela só pode ser fruto de pesquisa histórica e desinteressada, como, porém, ao lado das fontes neotestamentárias, vem em consideração principalmente testemunhos extra e pós-canônicos da literatura cristã antiga e, além disto, documentos litúrgicos posteriores e ainda escavações recentes. Esta questão não pode ser aqui discutida em todos os seus pormenores. Queremos apenas lembrar que, até a segunda metade do século II, nenhum documento afirmava expressamente a estada e martírio de Pedro em Roma. Quatro de 1. Pedro, um papa diferente. Tenha ou não estado em Roma, o fato é que se Pedro foi papa, foi um papa diferente dos demais que apareceram até agora. Se não, vejamos. A. Pedro era financeiramente pobre. Atos 3:6. B. Pedro era casado. Mateus 8, 14, 15. C. Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou ser adorado pelo centurião Cornélio. Atos 10, 25, 26. D. Pedro foi um homem repreensível. Gálatas 2, 11, 14. É de estranhar que Pedro, sendo o príncipe dos apóstolos, como ensina a teologia vaticana, Tiago e não ele era o pastor da comunidade cristã em Jerusalém. Atos 15.
Se Pedro tivesse sido papa, certamente ele não teria aceito a orientação dos líderes da igreja quanto à obra missionária. Atos 15, 7. Se Pedro tivesse sido papa, a ordem das colunas, conforme Paulo escreve em Gálatas 2,9, seria Cefas, Tiago e João, e não Tiago, Cefas e João. O Papa, um Pedro diferente, 4:2, perdão. O Papa, um Pedro diferente. A própria história do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais conseguiram provar serem sucessores do apóstolo Pedro, já que em nada se assemelham àquele inflamado, mas humilde servo do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, por exemplo, os papas são administradores de grandes fortunas da igreja. O clérigo José Maria Alegria, da Universidade Gregoriana de Roma, declarou no final do ano de 1972 que o balanço financeiro do Vaticano dispunha de um ativo de $1 bilhão. B. Os papas são celibatários, isto é, não se casam, não obstante ensinarem que o casamento é um sacramento. C. Os papas frequentemente aceitam a adoração dos homens. D. Os papas se consideram infalíveis. Os papas se consideram infalíveis nas suas decisões e decretos. Quinto, o purgatório. A ideia do purgatório tem suas raízes no budismo e noutros sistemas religiosos da antiguidade. Até a época do Papa Gregório I, porém, o purgatório não tinha sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Esse Papa adicionou o conceito de fogo purificador à crença, então corrente, de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus, a ponto de merecerem o inferno. Esse Papa adicionou o conceito de fogo purificador à crença, então corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus, a ponto de merecerem o inferno, mas também não eram tão bons, a ponto de merecerem o céu. Assim surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma de todas as suas escórias, até fazê-la apta a se encontrar com Deus. Alegadas razões desse dogma. Buscando provar a existência do purgatório, a Igreja Romana apela para algumas passagens bíblicas, das quais extrai apenas falsas inferências e nada mais. Entre os versículos preferidos, destacam-se os seguintes: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, 32. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo. Mateus 12, 36.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios 3:15. 5:2. Uma descrição do purgatório. De acordo com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde a alma cumpre pena, pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. O fogo do purgatório será mais terrível do que todo sofrimento corporal reunido. Um único dia nesse lugar de expiação poderá ser comparado a milhares de dias de sofrimentos terrenos. O escritor católico Mazzarelli faz seus cálculos à base de 30 pecados veniais por dia e, para cada pecado, um dia no purgatório, perfazendo um total de 1.800 anos. Caso o pecador tenha 60 anos de vida na terra, devendo-se acrescentar aos veniais os pecados mortais absolvidos, mas não plenamente expiados. 5.3. Quem vai para o purgatório? A pergunta: que espécie de gente é que vai para o purgatório? Responde o Papa Pio IV. 1. Os que morrem culpados de pecados menores, que costumamos chamar veniais, e que muitos cristãos cometem, e que, ou por morte repentina, ou por outra razão, são chamados desta vida, sem que se tenham arrependido destas faltas ordinárias. 2. Os que, tendo sido formalmente culpados de pecados maiores, não deram plena satisfação deles à justiça divina, a base da doutrina católica contida na profissão da fé. Apesar do fato de as almas no purgatório, segundo o ensino da Igreja Romana, terem sido já justificadas no batismo e pelo batismo, a justiça divina, contudo, não ficou plenamente satisfeita. Deste modo, a alma, embora escape do inferno, precisa suportar, por causa dos seus pecados que ainda restam por expiar depois da morte, a punição temporária do purgatório. Isso foi categoricamente afirmado pelo Concílio de Trento. Se alguém disser que, depois de receber a graça da justificação, a culpa é perdoada ao pecador penitente e que é destruída a penalidade da punição eterna, e que nenhuma punição fica para ser paga, ou neste mundo ou no futuro, antes do livre acesso ao reino ser aberto, seja anátema. Seção 4. Sufrágios pelo que se acham no purgatório. Entre o que se pode assistir aos que se encontram no purgatório, há 3 atos que se destacam no ensino romanista, que são 5.4.1. Orações pelos mortos. É de se supor que a prática romanista de interceder pelos mortos tenha se gerado da falsa interpretação às seguintes palavras de Paulo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. 5.4.2. Missas. As missas são tidas como os principais recursos em rio, pois
Segundo o ensino romanista, a missa beneficia não só a alma que sofre no purgatório, como também acumula méritos àqueles que as mandam dizer. 5, 4 e 3. Dar esmolas. Dar esmolas com a intenção de aplicá-las nas necessidades da alma que pena no purgatório é jogar água nas chamas que a devoram. Pretende a Igreja Romana que, exatamente como a água apaga o fogo, mais violento, assim a esmola lava o pecado. Ainda sobre o purgatório, o Concílio de Trento declarou, desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo nos Sagrados Escritos e pela antiga tradição dos pais, tem ensinado nos Santos Concílios e, ultimamente neste concílio ecumênico, que ao purgatório e que as almas nele retidas são assistidas pelos sufrágios das missas. Este santo concílio ordena a todos os bispos que diligentemente se esforcem para que a salutar doutrina concernente ao purgatório, transmitida a nós aos veneráveis pais e sagrados concílios, seja criada, sustentada, ensinada e pregada em toda parte pelos fiéis de Cristo. Seção 25. Refutação. O purgatório é não só uma fábula engenhosamente montada, mas a sua doutrina se constitui num vergonhoso sacrilégio à honra de Deus e num desrespeito à obra perfeita efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Essa doutrina, além de absurda e cruel, supõe os seguintes disparates e blasfêmias.